Fui diagnosticado com câncer de próstata. E agora? Quais são os próximos passos? Então, quando a gente recebe esse diagnóstico de câncer, é muito ruim, né? Ninguém gosta. O câncer é uma palavra muito pesada, mas dentro dos cânceres, o câncer de próstata ele tem uma grande vantagem. A maioria deles tem um crescimento lento. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, se você não foi diagnosticado por um urologista, tem que ir no urologista. Mas se você já está com um urologista, o que a gente faz? A gente precisa definir o grau desse câncer. Se ele é um câncer que ele está numa fase mais inicial, se ele é um câncer que ele é muito agressivo ou pouco agressivo. A maioria das vezes, a gente vai diagnosticar o câncer de próstata numa fase mais inicial ou numa fase já intermediária. E a maioria dos cânceres de próstata também são cânceres ou leves ou intermediários. Quando a gente fala desse tipo de câncer, né, nesse estágio de câncer, existem 3 possibilidades. Quando é um câncer leve, que a gente chama de indolente, existe a chance da gente não fazer tratamento, a gente só acompanhar. A gente chama de vigilância ativa. Então é um acompanhamento de perto desse câncer, para saber se ele está se desenvolvendo ou não. Um outro tipo de tratamento é a cirurgia ou a radioterapia. A radioterapia tem praticamente a mesma taxa de cura da cirurgia. O grande problema da radioterapia são as complicações que podem acontecer mais no futuro, mais para frente. Hoje, a maioria dos casos, a gente indica cirurgia, o tratamento cirúrgico mesmo. E aí, quando a gente fala em tratamento cirúrgico, o que a gente tem de melhor hoje é a cirurgia robótica. Então, foi feito o diagnóstico do câncer de próstata. A gente estadiou esse câncer, a gente avaliou esse câncer para saber em que estágio ele está. Assim, em cima disso, a gente definiu o tratamento. Se for um câncer leve ou um câncer intermediário, a maioria das vezes a gente vai indicar cirurgia de próstata. E aí, indicando a cirurgia de próstata, o que a gente tem de melhor vai ser a cirurgia robótica. Depois que a gente fez o tratamento, estou curado? Eu não estou curado? Como é que é esse acompanhamento? A gente tem que fazer o acompanhamento, tá? Primeiro ano de acompanhamento depois da cirurgia ou do tratamento do câncer de próstata é um acompanhamento mais frequente. Então, a gente vai se ver mais ou menos de 3 em 3 meses. No segundo ano, a gente já consegue espaçar mais, só que a gente vai precisar fazer um acompanhamento por 5 anos. Até lá, a gente ainda está com o risco de ter alguma recidiva, algum retorno desse câncer. O câncer de próstata ele nos dá a chance, como ele tem um crescimento mais lento, ele nos dá a chance de tratar ele por um período maior. Então, qual é o grande diferencial? É fazer o diagnóstico precoce. Então, se a gente conseguir fazer o diagnóstico precoce, ou seja, nos estágios mais iniciais ou intermediários, porque se a gente consegue fazer o diagnóstico nesse estágio, a gente tem uma taxa de cura de 99%. O homem, isso eu me incluo nisso aí, né? Todos os homens, ele tem medo de ir no médico, tem medo de se cuidar. Existe uma cultura em que o homem ele é forte e ele não precisa disso, ele não precisa ir no médico. Então, se o câncer de próstata ele nos dá essa chance, a gente tem que aproveitar isso. Então, uma mensagem muito importante que eu queria passar é dos homens se cuidarem. Então, existe uma frase que a Sociedade Brasileira de Urologia usou no ano passado, se eu não me engano, no Novembro Azul, fala assim: homem que é homem se cuida. Como é que ele vai se cuidar? Através do autoexame, se conhecendo, indo no urologista. A partir dos 40, 45 anos, todo homem tem que ir no urologista.
A gente precisa ir no urologista para fazer os exames de rotina, porque só através do exame de rotina a gente consegue fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Aí a gente consegue fazer o diagnóstico para câncer de próstata, vem tudo isso que eu falei aí para trás. A gente consegue definir como é que é o câncer, a gente consegue fazer um tratamento definitivo e a gente consegue alcançar a cura quando aparece um câncer. Falar de câncer de próstata é falar de cuidado com a sua saúde, é falar de acompanhamento pelo menos uma vez por ano. Principalmente quem tem histórico na família de câncer de próstata e os homens negros. Essas duas faixas de população têm uma chance muito maior de ter o câncer de próstata. Então, fica essa dica, fica essa mensagem e procura a gente, me procura nas redes sociais e que a gente faz esse acompanhamento para você.